Queridos, o Evangelho de João, e o evangelista João foi um dos discípulos e apóstolos de Cristo Jesus, um apóstolo que andou juntinho com o Senhor Jesus, teve uma intimidade muito grande com o Senhor, admirável até ver a intimidade, o relacionamento de João com Jesus Cristo entre os discípulos. Se você observar dentro dos 4 evangelhos e os 4 evangelistas, cada um vai apresentar Jesus de uma forma. Mateus, por exemplo, vai apresentar Jesus como rei. E ele começa desde lá do princípio de Abraão, desde lá do princípio falando do reinado de Jesus Cristo, se é que posso assim dizer, da sua genealogia, filho de Davi, filho de Abraão, e vem passando a linhagem até chegar em Jesus. Mas quando olhamos para o livro de João, nós vemos João apresentando Jesus como Deus, já dizendo que lá no princípio ele era o verbo, a palavra estava com Deus, é Deus, o princípio, tudo foi feito por ele. E João deixando bem claro para nós que tudo que foi feito, foi ele que fez. Tudo que foi feito através dele. Mas quando eu li esse texto, eu cheguei até o versículo de número 11. E o Espírito Santo me permitiu a trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E eu quero baseá-la bem neste versículo de número 11. Ele veio para o que era seus, porém os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o recebeu, Deus, Cristo, Jesus, deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo o apóstolo, e vejo João escrevendo que Jesus Cristo veio para o que era seus, os judeus, a nação de Israel, o povo adquirido, o povo que tinha um relacionamento no Antigo Testamento com Deus, o povo que tinha uma aliança com Deus, o povo que desde lá de Abraão, para você entender e para a gente chegar aqui, você entender o que Deus quer falar conosco na noite deste dia, a aliança começa em Abraão. Deus chamando Abraão e dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra o qual eu te mostrarei. Abraão, ele acredita na palavra daquele Deus e ele sai e vai viver segundo a voz do Senhor. Deus dizia a Abraão: é para a direita, Abraão iria para a direita. Abraão é para a esquerda, Abraão estava para a esquerda. Abraão andava obedecendo a voz do Senhor. E de Abraão vem Isaque. Isaque, ele vem dando extensão à semente em que Deus estava planejando e projetando até chegar em Jesus Cristo. Esta semente que desde lá do livro de Gênesis, Jesus Cristo diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, através de Isaque, vem Jacó. E em Jacó, a Bíblia diz que Jacó ele tem 12 filhos. E desses 12 filhos, o 11º leva a semente para dentro do Egito. José, Deus usa José para levar todo este povo hebreu para dentro da terra do Egito. Mas preste atenção, e talvez no decorrer da minha mensagem, você vai ouvir por várias vezes eu dizer a palavra relacionamento, reatar a intimidade, reatar a amizade, reatar a aliança, porque o desejo de Deus sempre foi reatar a intimidade com o seu povo. O desejo de Deus sempre foi reatar a intimidade, a aliança que Deus fez com o seu povo lá atrás, através de Abraão.
Porque quando Deus está olhando para Abraão e vendo este relacionamento tão lindo que ele tem com Abraão, ele leva o povo para o Egito. Mas enquanto o povo está no Egito, prosperando, a Bíblia diz que o povo cresce. Mas só que o povo está crescendo e o pecado está entrando no meio do povo. O pecado está entrando no meio do povo e Deus precisa fazer algo. Deus precisa montar um cenário para tirar o povo dali e cumprir a promessa que ele fez para Abraão lá atrás. Porque Deus disse para Abraão, aonde você colocar a planta do teu pé, eu te dou por herança. E Deus precisava tirar o povo de dentro do Egito e levar para a terra prometida. Aí a Bíblia diz que Deus usa Moisés, ainda criança, rejeitado. Ainda criança, eles querem matar Moisés. Mas o que eu acho muito interessante é porque Deus pega Faraó que queria matar e coloca para cuidar de Moisés. Faraó disse, eu vou matar. Aí Deus pega e diz, você não acaba com o meu plano, eu coloco o meu plano dentro da tua casa e tu tem que alimentar o meu plano. Aí a Bíblia diz que Moisés cresce com 40 anos de idade. Ele sai do Egito, passa-se mais 40. A Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus. E ele volta para tirar o povo de Deus do Egito. Com uma mão forte, com poder, milagre. A Bíblia diz que Deus tira aquele povo de dentro do Egito. Amando, abraçando, a graça ali é muito grande. Porque o povo estava sendo oprimido, o povo estava, aleluia, Faraó querendo os matar, acabar com aquela nação. Aí Deus tira eles e vai pelo caminho do deserto. E quando chegamos no deserto, nós vemos o cuidado de Deus com o povo dele. Nós vemos a fidelidade de Deus com o seu povo. Porque quando chegamos no deserto, nós vimos, aleluia, por 40 anos aquele povo ali, as crianças cresciam, sapato crescia no pé, a roupa crescia no corpo e não se envelhecia. O povo sentia fome, Deus mandava o maná, o povo sentia sede, Deus fazia água brotar da rocha, Deus estava cuidando do seu povo. Enquanto o povo está na idolatria, enquanto o povo está traindo o Senhor, adorando outros deuses, enquanto o povo está murmurando, enquanto o povo está vivendo desconfiado do Senhor, não acreditando na fidelidade dele, Deus está cuidando e carregando na palma da mão. A Bíblia diz que o tempo passa. Moisés, ele morre e Deus chama Josué e diz, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora põe-te em pé, pega esse povo e segue até a terra prometida, atravessa esse Jordão. Porém, aquela geração que saiu de dentro do Egito não chegou até a terra prometida, exceto Josué e Calebe. Todo aquele povo, milhares de judeus, que saíram do Egito, todos morreram no deserto, e só as crianças que foram nascendo no deserto. Deus disse que iria investir nessa nova geração de 20 anos para baixo. Os mais velhos, aquela geração que conheceu o Senhor, aquela geração que traiu a confiança do Senhor, Deus precisou levantar outra geração, e eu estou vivendo no meio de uma geração que muitos não acreditam na mocidade deste tempo, mas eu vim aqui nesta noite como voz de Deus para dizer para alguém, Deus não vai precisar levantar outra geração no nosso tempo. Deus, ele vai ainda investir na mocidade deste tempo. Mas a Bíblia diz que o povo, ele possui a terra. Mas quando o povo possui a terra,
o povo está vivendo sem conhecer o Deus dos seus pais. Os jovens estão vivendo sem conhecer aquele Deus que operou lá dentro da terra do Egito. O povo está vivendo sem se lembrar, sem colocar em prioridade a adoração daquele Deus que os tirou da terra do Egito. E Deus se revolta com isso. Porque Deus foi fiel o tempo todo. Deus, até no momento em que o povo foi infiel, Deus estava ali sendo fiel com o povo. Mas o povo perdeu a sensibilidade. O povo perdeu a adoração. O povo está perdendo aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. E não está escrito na Bíblia, mas parece que eu posso ver Deus olhando para esta nação e dizendo: ai, que saudade daquele relacionamento que eu tinha com Abraão. Ai, que saudade do relacionamento que eu tive com Isaac, com Jacó, com José. Mas agora o povo não quer voltar para mim. O povo está abandonando a prática da adoração, está abandonando a prática da intimidade, do relacionamento com Deus. Aí Deus precisa levantar profetas. Porque Deus fortalece inimigos por várias vezes. No livro de Juízes você vai observar isso. Porque enquanto o povo está sendo ferido, o povo se dobra diante do Senhor. Mas quando Deus prospera, o povo se esquece de Deus. Aí Deus levanta profetas para aclamar o povo, para chamar o povo novamente para a intimidade, para chamar o povo novamente para o relacionamento. Deus levanta vários profetas e eu vejo Deus levantando o profeta Isaías. E Deus chama o profeta Isaías com uma voz no meio do povo. Deus tenta atrair a atenção do povo para si, mas o povo não quer mais se dobrar diante do Senhor. O povo não quer mais, aleluia, ter aquela intimidade, aquele relacionamento. Eu vou insistir com isso, aquela intimidade, aquele relacionamento do princípio. O povo está abandonando. Aí Deus vai levantar o profeta Isaías. Deus percebendo que o povo não quer voltar. Deus percebendo que o povo abandonou por tudo. Aí o profeta Isaías, ele começa tendo uma visão ainda no capítulo 1. Ele começa dizendo: ouve, ó céus, e presta ouvidos, ó terra. Filho criei para mim, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. O profeta Isaías, ele está pregando, ele está anunciando para a nação de Israel: voltai para Deus. Alabai, xaramandagaçu. O boi conhece o seu dono, o seu possuidor, o animal conhecendo o seu dono, mas o meu povo não conhecendo o Deus que o tirou da terra do Egito. Que reverência, irmãos. Alabai. Que reverência que o povo não tinha mais. O povo abandonou a aliança. O povo abandonou o relacionamento com Deus. E Deus está querendo reatar esta aliança novamente. E o profeta Isaías, ele continua. Deus começa a revelar coisas tão lindas para Isaías que ele não cansa de clamar pela sensibilidade do povo. Ainda no capítulo de número 1 do seu livro, versículo 18, olha o que está escrito. Ele continua dizendo: vinde então, e ergue-me, diz o Senhor,
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Diz o Senhor: se quiserdes e ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. E se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque diz o Senhor: como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, a justiça habitava neles, mas agora somente homicidas. Olha o quanto Deus está insistindo com o povo. Olha o quanto Deus está insistindo com o povo. Imagina comigo, um jovem noivo, olhando para a sua noiva que o trai todos os dias e dizendo: eu quero relatar este relacionamento. Era Deus olhando para Israel e dizendo: vocês me traem todos os dias adorando outros deuses, mas eu quero reatar a amizade ainda. Eu ainda posso perdoar o pecado de vocês. Eu só quero o relacionamento novamente, eu só quero a intimidade. Deus estava dizendo para Israel que o negócio é tão sério que Deus vai chamar Isaías no capítulo de número 6, dizendo, Isaías vendo uma visão, dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua glória enchia o templo. E eu vi serafins que tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam e clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas Isaías, ele percebendo que o ambiente em que ele está, Isaías percebendo que ele não tinha capacidade, que ele não era capacitado para seguir tal chamado, para ser uma voz de Deus. A Bíblia diz que Isaías, ele vai dizer: eu vou perecer porque eu tenho os lábios impuros e eu habito no meio de um povo que tem os impuros lábios. Eu vou perecer porque eu vi o trono do Senhor. Mas a Bíblia diz que o anjo pegou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías e purificou os lábios dele. É Deus dizendo para a nossa geração: eu não estou buscando os capacitados, eu estou buscando aqueles que estão dispostos para me capacitar para ser uma voz no meio do povo. É Deus dizendo: eu não estou buscando a capacitação humana. É Deus dizendo: eu não estou buscando aquele que é capacitado com as coisas terrestres. Eu estou buscando aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu vou falar mais uma vez: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que o Isaías, o profeta Isaías, está sendo usado por Deus de uma forma tão extraordinária que quando o povo dizia: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus dizia: pode uma mãe se esquecer do filho que gerou? Pode, tem possibilidade dessa louca se esquecer do filho que foi gerado no teu ventre. Mas eu, Senhor, eu não esqueço do meu povo. Eu não esqueço dos meus, a ponto do profeta Isaías chegar em um tempo da sua vida. Eu me esqueci, aleluia, o capítulo que está escrito, mas os obreiros que estão aqui vão lembrar quando Deus manda Isaías pregar nu diante do povo. Muita doideira, minha irmã. Mas só que Deus diz para o povo: enquanto Isaías está pregando dessa forma, a voz de Deus brada no meio do povo, dizendo:
Quando Deus olhava para o povo era como nu na presença do Senhor. Mesmo tentando esconder os pecados, mesmo tentando, aleluia, colocar debaixo da areia, como fez Moisés lá atrás, mesmo tentando pegar e se esconder da liderança, Deus olhava para o povo, e o povo estava como nu diante do Senhor. Mas a história vai nos dizer que o rei Manassés se levanta e diz: eu vou matar este homem. E com cerca de 84 anos de idade, a história vai nos dizer que Isaías ele é cerrado pelo meio, em praça pública, porque matando Isaías calamos a voz, matamos Isaías, não vai ter mais voz profética no meio do povo. É quando Deus chega até a terra de Anatote, é quando Isaías morreu, aí Deus vai até Anatote, e ele chega quebrando com tudo, sem pedir licença, entra na casa do sacerdote Uquias e vai dizer: Jeremias, antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que tu fosse gerado, eu já te separei como profeta. Isso aqui, meus irmãos, acaba com a geração perversa que está se levantando hoje, querendo matar as nossas crianças dentro do ventre. Isso aqui acaba com essa ideologia diabólica, querendo matar as crianças dentro do ventre com o aborto. É Deus dizendo: ainda quando está sendo gerado, eu já conheço. Ainda quando está sendo gerado, é uma vida sim. Antes que tu fosse formado, Jeremias, eu te escolhi. Antes que tu fosse gerado, Jeremias, eu já te chamei. E eu já declarei para as nações que tu és profeta. Jeremias, ele teme a voz e diz: Senhor, eu não sei falar. Eu somente sou uma criança. Aí Deus diz: Jeremias, não diz somente sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás. E onde quer, Jeremias, que eu te mandar, tu vais. O que eu colocar na tua boca, você vai falar. E Jeremias avisa por várias vezes para o povo voltar para Deus. Jeremias, ele se levanta, chamando o povo novamente para a aliança, chamando o povo novamente para a intimidade, para o relacionamento. Agora Jeremias é uma voz diante do povo. Jeremias agora é uma voz diante de Deus. E eu preciso ler o capítulo de número 2 de Jeremias. Olha o que Jeremias vai dizer. Olha o Senhor bradando na boca de Jeremias: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus esposários, quando andava após mim no deserto. Deus lembrando do relacionamento que tinha com o povo lá no deserto. Deus lembrando que enquanto o povo tinha fome, todos os dias eles estavam lá na presença do Senhor dizendo: Senhor, eu estou com fome. E Deus mandava o maná. Mas quando Deus faz prosperar e eles não precisam mais do maná, ele se esquece de Deus. Mas Deus está dizendo: eu lembro no passado quando você dobrava o joelho todo dia. Eu lembro quando você andava na dependência do Senhor todos os dias. É Deus lembrando a Israel, a Jerusalém: eu lembro quando vocês todos os dias precisavam da minha providência, mas agora se esqueceram de mim.
Olha o versículo de número 5, assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para que se afastares de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Deus está dizendo: Jerusalém, Israel, onde é que eu errei? Por que perderam a intimidade? Por que se afastaram do relacionamento que eu fiz com o vosso pai Abraão lá atrás? É Deus se colocando diante do povo e dizendo: eu quero reatar. Eu quero reatar a aliança. Eu quero reatar a intimidade novamente. E as palavras de Jeremias, infelizmente, se torna vergonha. Jeremias é desprezado até dentro da sua casa. Jeremias é desprezado até dentro da terra de Anatote. Jeremias é desprezado até dentro de sua casa. Até os seus familiares não acreditam no ministério de Jeremias. Jeremias está falando ao povo e o povo não dá credibilidade a ele. Perceba o quanto Jeremias se entregou para o chamado do Senhor. Porque Jeremias vem da linhagem sacerdotal e não profética. Mas Jeremias, abandonando a linhagem sacerdotal para seguir a vontade do Senhor, o povo não aceita a voz de Jeremias, que no capítulo de número 20 e versículo de número 7, Jeremias, ele vai escrever: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias, cada um deles zombam de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou vergonha para mim, e eu fiquei ludibriado. Escuta o versículo 9. Então eu disse: não me lembrarei mais dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi como fogo ardendo nos meus ossos. É Jeremias dizendo: Senhor, eu quero parar. É Jeremias dizendo: Senhor, não dá mais para seguir o ministério. É Jeremias dizendo: eu não falo mais no teu nome, porque tudo que eu falo se tornou vergonha. Mas só quando eu penso em parar, tem um fogo queimando dentro de mim. Mas só quando eu penso em parar, e quando eu digo eu vou parar, ei, eu sei que tem pessoas aqui que me ouvem, que já chegou no momento do teu ministério, que as forças se acabaram, que você diz: não dá mais para seguir. Mas ouça-me, senhoras e senhores, todas as vezes que você pensar em parar, o Deus que te chamou, a palavra dele vai queimar dentro de você. Ei, não dá mais tempo de parar, não dá mais tempo de voltar para trás, porque quando pensamos, a palavra dele queima dentro de nós, a palavra dele vem como fogo, porque a palavra dele é sempre fiel. Senhor, eu quero parar, mas não dá, eu não consigo. E Jeremias está dizendo: se não voltar para o Senhor, os caldeus vão vir, vão saquear, vão prender, vão matar, vão derribar, vão destruir e vai levar cativo para a Babilônia. A Bíblia diz que logo acontece, o povo vai para a Babilônia, porque o povo não quis ouvir a voz de Deus na boca dos profetas. Aí o povo vai cativo para a Babilônia, 70 anos lá dentro da Babilônia,
Porém, e eu não faço detalhes aqui, mas enquanto estava dentro da Babilônia, para Deus mostrar para os caldeus que ele ainda estava no controle, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e é um Pentecoste, é um fogo, um avivamento entre os hebreus, dentro da Babilônia, porque enquanto o rei dizia, sou eu quem mando, Deus mostrava o seu poder através da vida de Daniel, através da vida dos 3 jovens na fornalha. Mas só que Deus, mostrando que ele ainda estava no domínio, ainda estava no controle. 70 anos se passa aproximadamente. A Bíblia diz que o povo volta, uma parte do povo para Jerusalém. Deus traz o povo novamente, porque a palavra foi dita na boca do profeta Isaías que o cativeiro duraria por espaço de 70 anos. Depois o Senhor iria os trazer de volta para dentro de casa. Aí Deus é fiel com a sua palavra e traz o povo de volta. E traz aquele povo querendo reatar, eu repito, reatar a aliança, reatar o relacionamento, de volta à sensibilidade, de volta à intimidade com Deus. Mas só quando o povo volta, o povo perde a sensibilidade outra vez. Vixe, minha irmã. O povo não quer mais. O templo está corrompido. O templo, o sacerdócio está corrompido. E Deus decide se calar. Por espaço de 400 anos sem Deus falar com o povo. Deus se cala e diz, eu não vou falar mais. Cerca de 400 anos sem Deus se revelar a profetas, sem Deus se revelar a sacerdotes, sem Deus descer no meio do povo, 400 anos sem o povo ouvir a voz de Deus. E eu imagino como consegue viver sem ouvir a voz desse Deus. Como consegue viver sem ouvir essa voz suave que aperta o coração do crente e faz o crente sentir algo pro lado de dentro que não dá para expressar do lado de fora? Mas eles ficaram cerca de 400 anos sem ouvir a voz do Senhor, cerca de 400 anos, sem eles ouvir Deus responder às vossas orações. Mas o que eu acho interessante é que Deus queria tanto ter intimidade com este povo, que Deus, ele manda profetas, eles rejeitam. Deus, ele manda sacerdotes, eles rejeitam. Deus, ele manda servos dele, ele rejeita. Agora Deus diz, eu vou enviar o meu próprio filho. Aí Gabriel vai quebrar o silêncio, porque o sacerdote Zacarias, ele foi sorteado para entrar no templo, para queimar incenso ao Senhor. Aí enquanto Zacarias está dentro do templo, a Bíblia diz que Zacarias recebe a visitação de Gabriel, dizendo, Zacarias, no ventre de Isabel, a tua esposa, é gerado um varão, e João será o nome dele. A Bíblia diz que Zacarias, ele sai mudo dali, mas o anjo vai atrás de Maria, aquela mocinha que ainda virgem, mas desde lá do passado já tinha a promessa, Deus já tinha feito a promessa. Isaías, se não me falha a memória, capítulo de número 9, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vem no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus,
Pasme, senhoras e senhores, eles conseguiram rejeitar nosso Jesus também. Eles conseguiram também olhar para o nosso Cristo e dizer: eu não te quero entre nós. É certo que desde lá do princípio já estava predito, desde lá do princípio já era plano do Senhor, o evento da cruz. Mas para que nós entenda esta mensagem, João, ele vai deixar bem claro que Jesus ele veio para os judeus, para resgatar esta aliança. Enquanto eles diziam: Deus não vai escolher outros. Enquanto eles diziam: Deus não vai levantar outro povo. Enquanto eles diziam: nós já passamos pelas mãos de vários inimigos, sofremos na verdade, mas Deus nunca quis investir em outra nação. Deus nunca vai nos abandonar. Mas isso me traz a memória de Sansão. Enquanto tinha a mesma confiança lá atrás, aí vem o versículo dizendo que não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. A mesma confiança o povo de Deus, o povo de Israel está tendo. Deus não levanta outro povo. Mas enquanto Jesus ainda é criança, ele é rejeitado nos aposentos. Enquanto Jesus, ele tem somente 12 anos, ele dá um show com os escribas. Mas quando diz: é do norte, é de Nazaré, não tem futuro. Aí ele volta para lá, seguindo a sua vida. A Bíblia não nos dá detalhes sobre a vida de Jesus entre 12 e 29 anos. Mas passado 29 anos e alguns meses, a Bíblia diz que João Batista, ele fez como Jeremias, abandonou a linhagem sacerdotal e está pisando na areia quente do Rio Jordão e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo passa por João e é batizado. E Jesus Cristo ele vai para o deserto, 40 dias, na presença do Senhor, jejuando, ali no deserto. E ele vai ser tentado, ele vence o diabo usando a palavra, nos apresentando a arma que nós venceríamos o inimigo posterior com a palavra do Senhor. Mas quando ele volta, a Bíblia diz que ele pega o livro do profeta Isaías. Aleluia! E a Bíblia diz, me parece que é no livro de Lucas, Lucas 4, ele levanta o livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele lê o livro do profeta Isaías: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos. Ele veio com um livro na mão e ele abaixa, cerra o livro, coloca o livro, se assenta. O povo está maravilhado com a pregação daquele homem, mas ele se levanta e diz: hoje essa profecia se cumpriu aos vossos ouvidos. Aí o povo diz: não é possível. Eles não acreditam nele. Eles não acreditam, como o obreiro leu aqui no início do culto, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Eles não acreditaram que esse Jesus, ele veio para reatar a aliança, para reatar este relacionamento. Mas enquanto eles não acreditam, enquanto eles não querem Jesus, Jesus chega no templo, é expulso, eles querem matar, eles querem ferir, eles querem açoitar Jesus. Aí a Bíblia diz, Isaías, capítulo de número 22, o irmão pode colocar aqui, por favor,
Eu preciso que você veja esse versículo. Capítulo 22. O sacerdócio estava corrompido. O sacerdócio estava corrompido. Os gentios não podiam entrar no templo para adorar. O véu do templo separava. Não podia ninguém atravessar, exceto o sumo sacerdote, atravessar para dentro do Santo dos Santos para adorar. Enquanto a lei lá atrás limitava o povo à adoração, dizendo o limite até aqui, daqui para dentro vocês não podem entrar para adorar. Eu vou ler na minha Bíblia. Isaías 22 e 22, por favor. Desculpa, eu acho que eu não falei o versículo. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Até aqui. Aleluia. Enquanto o povo dizia, não podemos entrar porque somos gentios. Não podemos entrar, o véu do templo está posto. Não podemos atravessar e entrar, tem intimidade. Lembramos da história que eles diziam de Abraão lá atrás. Queríamos também ter essa intimidade com este Deus, mas não podemos entrar porque somos gentios. Aí Jesus Cristo, Ele pega a chave da porta e coloca nos seus ombros e diz, eu carrego a cruz, eu vou até o Gólgota, eu derramo até a última gota do meu sangue, mas eu abro esta porta para você me adorar. Eu entro dentro do Santo do Santo, eu rasgo o véu de alto até abaixo, mas eu te dou um livre acesso de me adorar. Eu te dou, ei, Jesus te deu. Se tu recebeu Jesus, você é filho de Deus. Se tu recebeu Jesus, a chave foi colocada nos seus ombros. Alabai, xaramandagassuramandarai. Ele coloca a chave sobre os seus ombros, que era a cruz. E dizia, para comprar este povo é muito caro, mas eu vou investir nesta nova geração. Eu vou investir neste novo povo. Eu vou investir naquela geração que eu falei com uma samaritana em João capítulo 4, que meu pai está procurando os verdadeiros adoradores. Eu vou abrir o acesso para os verdadeiros adoradores entrarem na minha presença. Eles rejeitando Jesus, batendo em suas costas. Cada gota de sangue que caía no chão, parece que eu vejo a palavra graça descendo em cada gota de sangue. A cada barulho de chicote batendo nas suas costas, parece que eu vejo a palavra graça saindo naquele som, dizendo, a lei te limitou a adoração, mas a graça veio para te fazer livre. A lei te limitou a adoração, o limite até aqui, mas a graça veio e diz, agora é com vocês, agora é com vocês. Eu investi em vocês, eu acredito em vocês. Adore o nome do Senhor. A lei te limitou, mas eu te dou acesso. Segundo a lei, quem entrar no templo é morto. Segundo a lei, quem atravessar o Santo dos Santos, o véu do templo, é morto. Mas a graça vem e diz, o acesso está liberado. O meu Espírito está sobre vocês. Quando vocês chamarem, eu vou ouvir. Agora é todo dia. Agora o culto não é uma vez por ano.
para o sacerdote pedir perdão pelo pecado do povo. Agora o culto não é uma vez por ano para o sacerdote matar animais, para derramar o sangue de animais, para perdão do pecado do povo. Agora o culto é de manhã, é de tarde, é meio-dia, é à noite, é de madrugada. Enquanto você se liga nos céus, Jesus Cristo disse para Pedro: ei, aquilo que tu liga na terra, eu também ligo no céu. É você ligando a adoração, é glória subindo, é glória descendo. Ei, meu irmão, você não está entendendo. A rede está conectada, tem um fio ligado do céu até a terra, e Deus dizendo: a graça te fez livre para adorar. Hoje não tem mais os 400 anos de silêncio. Hoje eu falo com você a cada momento que você dobrar o joelho para orar. Hoje eu falo com você a cada momento que você abrir este livro para ler. É a boca, é a palavra de Deus falando conosco. Fique de pé, por favor. Aleluias. Algumas pessoas já entenderam que o acesso está aberto. Tem algumas pessoas que já estão entendendo que o acesso está aberto. A lei não te limita mais. A graça pegou os gentios, aonde todos rejeitavam. E a graça dizia: eu invisto em vocês, eu acredito em vocês. Agora é com vocês até o fim. Porque a aliança com Abraão, a aliança com aquele povo lá atrás, eles desistiram de mim. A aliança deles, a circuncisão, era na carne, mas diz Paulo que agora é na alma, a alma com o Espírito Santo com a alma, é tudo, é no Espírito. A rede está aberta. Não afasta-te do Senhor. Não perca essa intimidade. Não perca essa sensibilidade de ouvir e entender a voz de Deus. Não perca essa sensibilidade de sentir a presença do Senhor na sua vida. Não deixa que o Espírito do Senhor se afaste de você. Adore ao Senhor, porque o acesso agora está liberado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu pastor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante quem